Oi, pessoal. Sabe, na prova de escrita do OIT, o que geralmente separa quem passa de quem não passa, olha, raramente é o nível de inglês. O segredo é ter um sistema. E hoje a gente vai desmontar esse sistema peça por peça para que ele comece a jogar a seu favor. Bora lá? Vamos começar com uma pergunta que tira o sono de muita gente. Por que profissionais de saúde super competentes, que falam inglês bem, acabam sendo reprovados na parte de escrita? É uma das maiores frustrações do OIT, né? Parece uma coisa que não faz o menor sentido e, claro, a ansiedade vai lá pra cima. Mas, olha, a resposta para isso é bem mais simples do que parece. E a resposta é essa aqui. O problema, na grande maioria das vezes, não é o seu inglês, é a estrutura. O erro clássico, aquele que mais reprova, é tratar a carta como se fosse uma transcrição de prontuário. Muita gente simplesmente joga todas as anotações do caso ali no papel, sabe? E o resultado vira um amontoado de dados, e não o que deveria ser, uma ferramenta de comunicação eficiente. Para resolver isso, a gente precisa de uma mudança completa de mentalidade. Pense na tarefa não como escrever uma carta, mas sim como a carta como um sistema. A sua missão aqui não é ser um escritor, mas sim um transformador. É agir como um filtro inteligente que vai selecionar, organizar e converter aquelas anotações brutas em uma comunicação profissional e, o mais importante, precisa. E esse sistema se baseia em 3 pilares, 3 camadas que você precisa definir antes mesmo de pensar em escrever a primeira palavra. Primeiro, qual é o propósito? Por que essa carta existe? É um encaminhamento, uma alta? Segundo, quem é o destinatário? Quem vai ler isso e, principalmente, o que essa pessoa precisa saber para dar continuidade ao cuidado. E, finalmente, a terceira camada, a seleção. Com base no propósito e no destinatário, o que é que entra na carta e, tão crucial quanto, o que é que fica de fora. E aqui, gente, está o pulo do gato. Propósito e destinatário são as suas âncoras. Elas têm que estar absolutamente claras antes de você começar a escrever. A primeiríssima frase da sua carta já tem que deixar o propósito bem claro, sem chance para dúvida. E claro, saber se você está escrevendo para um cardiologista ou para um fisioterapeuta muda completamente o jogo na hora de decidir o que é relevante e o que é só ruído. É aqui na terceira camada, a de seleção e transformação, que a mágica acontece de verdade. Dá uma olhada nesse slide. Não se trata de copiar e colar anotações. O trabalho é traduzir a linguagem clínica. Aquela anotação DE vira apresentou dispneia aos esforços. O TEP se transforma em uma embolia pulmonar foi considerada como diagnóstico. Isso não é só para parecer formal, gente. Isso é clareza, é comunicação profissional de verdade. Vamos ver esse sistema funcionando na prática. Imagina o caso da senhora Park, 67 anos, que foi internada com pneumonia. A sua tarefa é escrever a carta de alta para o médico de família dela. Uma abordagem fraca seria algo tipo, escrevo sobre a senhora Park. Mas, quando a gente aplica o sistema, a abordagem fica muito mais direta e estratégica. Veja só como fica. Então, por que essa abertura é tão boa? Simples, ela segue o sistema perfeitamente. O propósito, que é atualizar sobre a alta, está ali, claro, logo na primeira linha. O destinatário, o médico, recebe exatamente as informações que ele precisa para continuar o tratamento. A seleção foi precisa, só com os detalhes essenciais, e o texto é uma transformação limpa das anotações. Nada está ali por acaso. Cada palavra cumpre uma função. A grande virada de chave, então, é esta. Pare de agir como um transcritor e comece a agir como um transformador. Antes de cada carta, respire fundo e se pergunte: qual é o propósito? Quem é o destinatário? Com base nisso, o que eu preciso selecionar? Essa estrutura de 3 camadas transforma uma tarefa que parece assustadora em um processo lógico e, o melhor de tudo, totalmente sob o seu controle. E sabe, essa clareza estratégica vai muito além da escrita. Focar no propósito e em quem está te ouvindo é a chave não só para escrever bem, mas também para se comunicar bem oralmente. Como é que a gente aplica essa mesma lógica para, por exemplo, acalmar um paciente ansioso ou explicar um procedimento complicado? Bom, essa é a ponte perfeita para o nosso próximo episódio, onde vamos mergulhar na prova de fala. A gente se vê lá!